Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, promete uma visão bem diferente do mundo corporativo, das marcas. Estamos falando de trechos e da estrutura do livro Brand Management, Acima da Mediocridade, do Vitor Zinn. E o que chamou nossa atenção foi justamente a promessa de realismo, sabe? Um realismo, às vezes até brutal, que ele traz para a gestão de marcas, fugindo daquela coisa mais superficial. A nossa missão aqui é, então, desembalar essa análise que o próprio autor descreve como visceral. As fontes que a gente tem indicam um estilo bem direto, sabe? Com pauladas, como dizem, muita ironia, sarcasmo. É um livro grande, né? Quase 700 páginas e parece que não tem medo de mostrar ali as entranhas da gestão de marca, onde interesses, egos e os famosos intangíveis se misturam num jogo bem decisivo, mas que muitas vezes fica escondido. Acho que não vai ter fórmula mágica aqui, não, mas sim um retrato cru. Bom, vamos começar a desvendar isso. Exatamente. E a introdução do livro já deixa isso bem claro, né? O objetivo não é, assim, oferecer receita pronta, um passo a passo. A ideia dele é guiar o leitor pelos caminhos tortuosos, onde a teoria, aquela coisa bonita do branding, bate de frente com a realidade, bem caótica das empresas. Ele reforça muito que as organizações são organismos vivos, sabe? Cheios de tensões, valores às vezes contraditórios. A promessa é essa: verdade nua e crua. Mostrar que construir uma identidade corporativa forte exige trabalho duro, resiliência. Não é só amenidade, né? E ele usa umas ferramentas interessantes para isso, né? Pelo que vi, o texto é fragmentado, parágrafos curtos, quase como umas doses de reflexão, assim. E tem as charges também, em preto e branco, descritas como ásperas, irônicas. Elas funcionam como umas chaves, talvez, para outras camadas de entendimento. Uns empurrões para a gente ir além da aparência. Sem dúvida. A forma e o conteúdo andam juntos aí. Essa fragmentação, o uso das charges, parece tudo pensado para quebrar um pouco a leitura linear, forçar uma pausa para pensar, né? Talvez para absorver o impacto de umas verdades meio inconvenientes que ele joga na mesa. É uma estrutura que convida a uma leitura mais ativa, eu diria, menos passiva. Faz sentido. Bom, o livro é dividido em 4 fases. Parece uma jornada bem progressiva, quase como ir descendo os níveis da organização, né? Do discurso para a realidade mesmo. Vamos entender essa estrutura? Sim, é uma estrutura que parece bem pensada para construir esse argumento do realismo visceral. Ela começa de dentro para fora, do humano para o mercado, do concreto para o intangível. A primeira fase é a organizacional. E aqui, olha, já vem a primeira grande paulada conceitual, digamos assim. O foco é a cultura corporativa sem maquiagem nenhuma. O autor parece defender que a dinâmica interna, sabe, as relações de poder, as famosas máscaras que o pessoal usa, as rivalidades, isso não é um problema para a marca. Isso é o terreno onde a marca se constrói ou se destrói. Então, capítulos como O Mundo das Máscaras ou aquele ego, o conflito silencioso, não são só desabafos, são centrais para a análise dele. Precisamente. E aquele título, O CPF precede o CNPJ, resume essa fase de forma brilhante, né? A ideia é essa: as pessoas reais, com suas ambições, medos, conflitos. Os CPFs são muito mais determinantes para o destino da marca do que qualquer plano estratégico formal da empresa, o CNPJ. Ele desafia de frente aquele mito da harmonia organizacional, sabe? Aquele discurso polido de somos todos uma família aqui. A sugestão é que ignorar essa realidade humana interna, essa política de corredor, bom, isso é a receita para o fracasso de qualquer iniciativa de branding, por mais bem intencionada que seja no papel. Nossa, isso é forte. Basicamente, ele está dizendo que a estratégia de marca começa na gestão das pessoas e do poder interno, não lá no marketing. Exato. Ou pelo menos que uma coisa não existe sem a outra, né? A estratégia de marketing pode ser genial, mas se ela não levar em conta quem vai executar, com todas as complexidades, as agendas ocultas, ela vai bater na parede da realidade interna. Essa primeira fase estabelece que a base de tudo é humana, visceralmente humana.
E essa honestidade sobre o fator humano é que prepara o terreno para a gente entender a fase seguinte. Que é a segunda fase, o mercado. Eita! Pelo título Mercado, a Verdade Sangrenta, já imagino que a visão não é nada romântica, né? Absolutamente nada. Se a dinâmica interna já é complexa, cheia de jogos de poder, o mercado externo é apresentado como um verdadeiro campo de batalha. Aqui, concorrentes, clientes, investidores, todos os stakeholders, eles interagem com regras que, bom, nem sempre são claras. Ou justas. Ou éticas. A análise parece mostrar como passos em falso nesse ambiente custam caro, sabe? As consequências são rápidas, dolorosas. Não tem muito espaço para ingenuidade ali. É um retrato bem cru das pressões, das demandas, às vezes contraditórias do mercado. E capítulos como concorrência, o mal necessário, ou aquele deu bode, sobre problemas com clientes. E prejuízo, sobre consequências éticas. Isso sugere que ele não poupa ninguém mesmo. Nem o cliente que tem sempre razão. Parece que não. A ideia do deu bode sugere uma análise franca dos problemas que surgem na relação com o cliente. Talvez até desmistificando um pouco aquela ideia de que todo problema é culpa só da empresa, né? E o prejuízo indica uma abordagem bem direta sobre as consequências de falhas éticas, mostrando que, nesse campo de batalha, a falta de integridade cobra um preço, cedo ou tarde. O ponto central dessa fase parece ser: o mercado é um ambiente hostil, complexo, e a empresa que entra nele com uma visão ingênua ou despreparada, especialmente se estiver frágil internamente, né? Lembra da fase 1? Essa empresa está fadada a sofrer. Mas essa visão tão crua, quase brutal, do mercado como uma verdade sangrenta, não corre o risco de acabar justificando um comportamento meio predatório? Um vale-tudo? É uma preocupação válida, com certeza. Mas a leitura que eu faço, olhando o conjunto, é que talvez o autor argumente o contrário. Reconhecer a brutalidade e a complexidade do mercado não seria uma licença para agir sem ética. Seria, na verdade, o primeiro passo para desenvolver estratégias realistas, entende? E resilientes, que permitam navegar nesse ambiente com integridade, em vez de fingir que ele é um jardim florido. A falta de ética, como sugere o capítulo Prejuízo, traria consequências ruins. Então, o realismo seria uma ferramenta para a sobrevivência ética e não uma desculpa para abandonar a ética. Entendi. É tipo encarar a fera de frente para saber como lidar com ela, né? Em vez de negar que ela existe. Ok, e depois de mapear esse caos interno e essa batalha externa, para onde o autor nos leva? Aí a gente chega na terceira fase, estruturando. Aqui o foco muda. Vai para o que dá forma, substância para a marca. Como que o intangível começa a se materializar de fato. Depois de entender as dinâmicas humanas e de mercado, a questão é, como a gente organiza a casa? Como constrói as bases que vão sustentar a identidade da marca? E aí ele aborda desde coisas bem concretas, tipo estruturas físicas, fachadas, design de interiores, que ele até diferencia da identidade visual em si, até os processos internos e a estrutura virtual, que hoje é crucial, né? Presença digital, e-commerce e plataformas. É aqui que entram aquelas normas ISO e o tal do blockchain que foram mencionadas. Qual seria o papel deles nessa visão mais visceral? Exato. Ele menciona normas como a ISO 10668 para avaliação financeira de marca e a ISO 26671 para avaliação da comunicação da marca. Eu imagino que dentro dessa ótica realista dele, elas não entram como soluções mágicas, sabe, ou garantias de valor, mas talvez como ferramentas que tentam trazer alguma objetividade, alguma estrutura para medir algo que é super complexo. Podem ser vistas como parte desse esforço de estruturar, mas conhecendo o Tom, talvez ele também aponte para os limites dessas medições, ou como elas podem ser usadas para criar só mais uma máscara corporativa se não estiverem ligadas à realidade. E o blockchain? Qual a conexão? O blockchain entra ali na parte da estrutura virtual. Pode ser um exemplo da infraestrutura tecnológica que hoje é indispensável para garantir transparência ou segurança, autenticidade em certos processos, o que casa com a crítica à superficialidade. Mas, conhecendo o tom mais cético do autor, talvez ele também alerte para o risco de ser só mais uma palavra da moda, sabe? Ou até uma nova ferramenta para criar umas marcas fake mais sofisticadas, se não tiver substância por trás. A ideia central da fase 3 parece ser essa. Intenção e discurso não bastam.
Uma marca sólida precisa de estrutura, de coerência, de processos bem definidos, tanto no mundo físico quanto no digital. E essa estrutura tem que refletir a realidade, não tentar escondê-la. Faz todo sentido. É a parte de botar ordem na casa, né? Depois de entender a bagunça interna e os desafios lá fora. E aí, finalmente, a última fase, a quarta fase, o intangível. Esse é o território do valor percebido, da reputação, da lealdade. Aquilo que é meio invisível no balanço, mas que define o sucesso ou o fracasso de uma marca no longo prazo. O autor parece argumentar que é aqui que a Cinderela, a marca de sucesso, né, se separa da gata borralheira, aquela marca funcional, mas sem magia. Ele até usa essa metáfora no título do capítulo introdutório, o intangível, da gata borralheira à Cinderela. E como ele aborda isso? Se é intangível, como que se conecta com as fases anteriores, que eram mais pé no chão? A conexão é total. O argumento parece ser que o intangível não brota do nada, assim. Ele é o resultado de tudo que foi construído ou destruído nas fases anteriores. Uma cultura interna tóxica lá da fase 1, uma atuação desastrada no mercado, fase 2, ou uma estrutura toda incoerente, fase 3. Tudo isso vai minar qualquer tentativa de construir valor intangível. Ele discute a diferença crucial entre ter uma marca, tipo só um nome e um logo, e ser uma marca, que é incorporar os valores, as promessas em tudo que a empresa faz. Aborda ativos e recursos intangíveis e como eles são ou deveriam ser avaliados em processos tipo fusões e aquisições. Aquele termo due diligence como filtro da verdade é muito sugestivo aqui. Filtro da verdade. Isso dá a entender que muitas vezes a due diligence, aquela investigação profunda antes de uma aquisição, acaba revelando que o valor intangível que era alardeado não era tão real assim, que as máscaras caem na hora H. Exatamente essa é a impressão que dá. Sugere que quando o dinheiro está na mesa e a investigação é séria, a verdade sobre a cultura interna, a real posição no mercado, a coerência da estrutura, tudo isso vem à tona. E aí desinfla muitas vezes aquele valor intangível que era puro discurso. E o capítulo A Marca Fake deve aprofundar isso. Marcas que projetam uma imagem X, mas não têm a substância correspondente lá nas fases anteriores. O intangível, então, só vira um ativo real quando é a consequência natural de uma organização genuína, bem estruturada, que navega o mercado com realismo e ética. Fica muito claro como as fases se conectam, né? E a gente volta para um tema que parece que permeia tudo isso: a autenticidade. Capítulos como Entre Discursos e Realidades e Autenticidade Empresarial, Estratégias sem Disfarces, parece que ele martela bastante nessa tecla. Sem dúvida alguma. Essa parece ser a espinha dorsal da crítica toda do autor. A autenticidade aqui não é vista como um ideal bonitinho, sabe? Mas como uma necessidade estratégica brutal mesmo. No cenário que ele pinta de conflitos internos, de um mercado implacável, a falta de autenticidade, essa desconexão entre o que a empresa diz que é e o que ela realmente é, na sua cultura, na sua estrutura, nas suas ações, isso vira um passivo gigantesco. Fingir, usar máscaras, isso custa caro, em credibilidade, em engajamento interno, em resiliência no mercado. A autenticidade sem disfarce seria, então, a única forma sustentável de construir valor real, duradouro, o verdadeiro intangível. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar como uma grande mensagem desse material? Qual o valor dessa análise tão visceral que ele propõe? Olha, a grande contribuição parece ser justamente essa injeção de realismo num campo que muitas vezes é dominado por discursos muito idealizados, né? Superficiais. É um chamado para olhar por baixo do capô, sabe? Para as engrenagens humanas, para as pressões de mercado que realmente definem o sucesso de uma marca. O valor está em desafiar a complacência, em forçar gestores profissionais a encarar a complexidade, as contradições que são inerentes ao mundo corporativo. Ou seja, não é para desanimar o pessoal, mas para preparar melhor. É isso? Exato. Não me parece um exercício de cinismo pelo cinismo. É um realismo pragmático. A ideia é que, ao entender melhor as dinâmicas de poder internas, a natureza competitiva do mercado, a importância de ter uma estrutura coerente e a forma como o intangível é construído sobre bases muito tangíveis e humanas, as empresas podem tomar decisões mais conscientes, mais eficazes.
É um convite a construir marcas com substância, não só com verniz. Porque, no fim das contas, nesse cenário sem filtros que ele descreve, a substância é o que prevalece. Interessante. Bom, para nossa reflexão final, então, fica a pergunta, considerando essa análise que expõe as máscaras corporativas, essa dinâmica muitas vezes brutal por trás das aparências, que aspecto do universo das marcas ou das empresas, seja a nossa experiência como profissionais, como consumidores ou só observadores mesmo, a gente começa a enxergar de um jeito diferente depois de ter contato com essas ideias. O que essa honestidade toda, às vezes meio desconfortável, nos diz sobre nossas próprias expectativas e interações nesse mundo?